acredito que alguma coisa vocês tenham entendido, tenham, enfim, conseguido associar com algo do dia a dia de vocês. E eu sempre me coloquei à disposição também, né, para vocês tirarem dúvidas, para vocês me chamarem quando conseguisse, quando tivesse tempo, quando tivesse dúvida. Exatamente porque às vezes no momento da aula não surge dúvida, surge depois, né? Eu, pelo menos, como aluna, em alguns momentos eu sou assim, bah, na hora não vem nada, mas depois parece que eu não entendi nada do que deu na aula. Então é normal, né? É normal do aluno. Mas assim, espero que de alguma forma vocês tenham absorvido algo, né? Se vocês não conseguiram entender nada, eu vou realmente achar que eu tenho que mudar minha metodologia, porque, enfim, acontece, né? Às vezes a gente acha que está explicando de uma forma clara, de uma forma de fácil entendimento, e aí às vezes não é bem isso que acontece, né? Então, assim, estou sempre aberta para vocês me falarem se estão ou não entendendo, vocês sabem disso. Mas é bem importante para mim que de alguma forma eu receba um retorno de vocês. Eu já tenho uma pastinha com todos os trabalhos que vocês me enviaram, todos os retornos. Ah, prof, corrigiu? Não, não corrigi, porque eu vou ter que corrigir de uma outra forma, considerando a pouca quantidade de retorno que eu recebi, eu vou ter que corrigir de uma outra forma, vou ter que fazer um outro cálculo, porque a ideia é, como eu falei para vocês, não deixar ninguém prejudicado, e eu também tenho que entender as dificuldades de cada um de vocês. Então, como eu passei por uma semana bem complicada, porque, né, somos humanos, acima de sermos alunos, e enfim, a gente também tem os momentos complicados, então foi uma semana bem difícil. E aí eu acabei deixando então isso para dar um feedback para vocês no dia 25, tá? E a gente faz o fechamento da disciplina, a gente conversa sobre o TCC, eu já vou falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje no final da aula, mas semana que vem, de fato, eu vou conseguir explicar para vocês como que vai ser. Vou passar mais ou menos o retorno, o feedback que eu consegui sentir de vocês, dos trabalhos que me enviaram. Então vai ser bem dinâmico, assim, na última aula, tá? Até porque é um fechamento, né? Não tem porquê de eu passar conteúdo para vocês, enfim, né? Por ser a última aula. A Mariana já me avisou que não vai participar da aula porque está em outra aula, então eu acho que eu só tenho que esperar um pouquinho até ali às 7h40 para ver se a Aline vai entrar. Aí eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, tá? Aí 7h40 a gente começa, tá bem? Tá bom. Ok, Sara. Eu vou aproveitar antes de tudo para fazer já a chamada de vocês. Deixa eu já colocar a presença aqui do William. Guilherme. A Brenda. E mais alguém, gente? Acho que são só vocês três comigo, né? Pelo que parece, sim. Ah, não, só porque eu não tô enxergando aqui. A Brenda saiu agora, acho que caiu a conexão dela. Tá. Beleza, depois eu volto aqui. Vamos aguardar ali mais 2 minutinhos e daí a gente começa.
Bom, pessoal, não sei o que aconteceu com a Brenda. Vou tentar chamar ela ali depois. Mas vamos iniciando, porque a ideia é não passar do tempo igual na última aula, né? Até para a gente conseguir visualizar direitinho ali o conteúdo. Vocês chegaram a verificar as demais informações constantes lá no material da última aula? Lembra que eu passei super rápido, né? Porque já estava batendo ali no horário de terminar, não consegui ver com vocês todo o final. Mas eu tinha solicitado que vocês realizassem um resumo daquele material e me enviassem até o final de semana. Para ser um pouco mais acessível, eu dei mais um prazo para vocês até o dia de hoje, né? Eu recebi uns trabalhos, mas enfim. Oi, Brenda. Só para lembrar que era importante vocês terem assistido até para vocês me questionarem hoje, né, caso tivessem dúvidas, enfim, sobre o que a gente estudou na última aula, né, que era tributos e noções de contabilidade. Então, a ideia de hoje, da aula de hoje, é pegar aquela última parte da aula que a gente não viu junto, né, e colocar o conteúdo da aula de hoje, que é juros compostos, que foi mais ou menos o que nós vimos lá nas duas primeiras aulas. Não entramos tão a fundo, porque a gente viu juros simples, mas eu dei mais ou menos uma base de como seriam os compostos. E não entrei tanto, porque daí ficou para a aula de hoje. Então, assim, é mais ou menos o que nós vamos ver hoje. E como eu falei, terça-feira que vem é a nossa última aula. E eu vou passar para vocês todas as orientações de como vocês devem fazer o trabalho de conclusão de vocês. A gente ainda está estruturando como que vai ser, o que a gente vai solicitar nesse trabalho, quais são os critérios. Eu e a prof. Patrícia, a gente está alinhando como que vai ser isso. Mas aí, no caso, terça-feira que vem eu explico melhor para vocês. E como eu também falei, não faz sentido eu passar conteúdo novo para vocês na última aula, né? Sendo que depois eu não vou ter nenhum retorno. E aí fica complicado. Então, a gente vai ser uma aula dinâmica, com explicações, com um geralzão do curso. Eu quero receber um feedback de vocês também. Vou passar o feedback para vocês das correções, enfim, por isso que eu deixei tudo para a última aula, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês da última aula aqui. Só um pouquinho. Beleza. Vocês estão enxergando? Sim, sim. Eu vou passar direto lá para o finalzinho. Esse foi um conteúdo bem maçante, que eu vou dar mais uma pincelada com vocês. Bom, nós vimos todas aquelas partes de tributos, as suas definições, os exemplos, né? Eu acho que, se não me engano, a gente foi até por aqui. É. Bom, eu vou seguir aqui dos relatórios contábeis, porque é quando a gente está entrando na contabilidade, né? Para meio que dar uma resumida para vocês, acho que é importante e acho que vocês precisam ter assim uma associação com o dia a dia de vocês, com a profissão de vocês. Eu falo isso desde a primeira aula, né? Que eu acho que quando a gente pega o conteúdo que está sendo passado e aplica no nosso dia a dia, coloca como exemplo, fica muito mais fácil de entender. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou muito do visual. Tu pode chegar para mim e dizer, Fran, faz isso, 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 assim, assim, assim.
Se eu não estiver vendo, eu não vou conseguir assimilar. Se eu vejo, eu já sou do visual, né? Eu já consigo saber e fazer tudo super tranquilo. E às vezes, para a questão de associação de conteúdo, é necessário, então, que se aplique ao dia a dia. Eu acho que é uma prática muito mais simples. E vocês conseguem, então, gravar também é muito mais fácil, né? Então, a gente entra com a questão da contabilidade exatamente para desmistificar o que, o que é a contabilidade, onde que ela se aplica, se é só para quem é da área profissional, ou todos os dias tem a contabilidade na minha vida. Então, nada mais é do que trazer a definição para vocês, trazer uns resumos, uns demonstrativos. A gente não vai, obviamente, entrar em cada demonstrativo, porque os balancetes são gigantescos. Quem trabalha nessa área contábil é, assim, uma pessoa que tem uma tremenda organização, tem uma facilidade incrível para números, e também para a questão de organização de dados, né? Assim, de informações. A contabilidade, ela é como se fossem diversas gavetinhas e cada gavetinha daquela ali contempla um determinado conteúdo, né? Ela é muito ampla. E a gente tem aqui, como professor, o intuito de tentar resumir isso e fazer com que vocês, então, entendam nem que seja um pouco de onde e como se aplica a contabilidade, né? Só um pouquinho, que tem um aluno que me chamou aqui. A Júlia. Bom, então aqui dentro do tópico de relatórios contábeis, né? Como eu estava falando para vocês, o relatório contábil é a exposição, então, que é resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade e tem o intuito, então, de objetivar o fato de relatar as pessoas que se utilizam da contabilidade, que são os contadores, enfim, o pessoal da gestão orçamentária, os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período. Dentro da contabilidade de uma empresa, tem a questão da saúde financeira da empresa, né? Eu acho que eu não lembro se eu já tratei com você sobre isso, mas existe esse ponto, né? A gente tem que saber como que está a saúde financeira, como que fazer um levantamento mensal, um levantamento diário, do que entra de operação, de o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro, o que está sendo pago, o que ficou para depois, o que eu pago de 6 em 6 meses, o que eu pago todos os dias. Então, a gente tem que ter um controle geral, orçamentário, contábil da empresa. Para quê? Porque se a gente não tem o controle, a gente não sabe até onde consegue ir. A gente tem que ter os planos de médio, longo e curto prazo. Então, a saúde financeira da empresa é tudo. Sem dinheiro numa empresa, eu quebro, não consigo fazer nada. Então, a contabilidade ela vem também para organizar todos os dados informativos, contábeis, né, financeiros, para passar para os diretores tudo o que está acontecendo para os sócios, enfim, de como está a saúde da empresa. Se ela está progredindo, se ela está regredindo, se ela está estagnada. Então, isso é muito importante, né? Os relatórios contábeis, eles também são conhecidos por informes contábeis, né? Tanto faz o termo de relatório ou informe, é o mesmo direcionamento. Então, entre os relatórios contábeis, os mais importantes são as DFs ou DCs, né? Que são as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. A legislação, então, estabelece que ao final de cada exercício social, ou seja, de ano a ano, a diretoria fará, no caso, desenvolve e publica, com base na escrituração contábil, as DFs ou DCs relacionadas a seguir. Ou seja, as empresas, toda e qualquer empresa, principalmente as financeiras, agora falando com sentido financeiro, elas precisam de autorizações do Banco Central, que é o banco que coordena todas as financeiras, todos os bancos possíveis do país. Mensalmente, de 6 em 6 meses, ano a ano, haverá auditorias
em determinadas empresas ou em todas as empresas, aí vai de cada período, né, da empresa lá atuante. Mas a gente deve explicações ao Banco Central com a finalidade de provar para ele que está tudo certo, que a gente está fazendo os relatórios corretos, que a gente está desenvolvendo demonstrações financeiras ou contábeis da forma que tem que ser, da forma que está na legislação. A gente não é só prestar informações, prestar contas para os diretores e sócios. A gente tem alguém acima de nós, que é o nosso banco regulador, que é quem coordena todos os bancos e todas as financeiras do país. Então, a gente deve, com prestação de contas, deve satisfação, não só para quem cuida, teoricamente, da nossa empresa, que são os diretores, os donos, os sócios, os chefes, enfim, mas também nós e eles devem satisfação para o Banco Central. Porque se caso tiver algo dentro das operações, dentro de todo esse ano da empresa, por exemplo, e o Banco Central verificar isso através de uma auditoria, ele pode fechar a empresa. Ele pode pausar, travar durante um tempo as funções da empresa. Pode multar a empresa. Então, assim, tem todo uma estrutura regulamentadora por parte do Banco Central que está direcionada a essas empresas. Então, é muito complicado. A gente realmente, eu digo nós da minha empresa como financeira, nós realmente precisamos ter o maior controle possível de todas as entradas e saídas financeiras. E nós temos que ter todos os registros de tudo que é pago, todos os dias, todos os horários. Gente, até em horário, os pagamentos são organizados por horários. Então, é algo muito minucioso. Dentro dos relatórios contábeis e dentro daquela estruturação de demonstração financeira ou contábil, a gente tem o balanço patrimonial, que é super famoso, vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Demonstração do resultado do exercício, que é a DRE. DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. DMPL, que trata das mutações do patrimônio líquido, das modificações. As DFCs, que são as demonstrações de fluxo de caixa. DVA, que é direcionada à demonstração do valor adicionado. Notas explicativas, então, que acompanham e descrevem o conteúdo das demonstrações contábeis de forma analítica. Então, assim, são inúmeros tópicos constantes dentro das DFs ou DCs que contemplam a organização dessas informações financeiras dentro das empresas, para manter a saúde da empresa super tranquila, estável, dentro da legislação, dentro do que está sendo estipulado como correto no país, né? Bom, aqui a gente começa pelo balanço patrimonial, tá? No balanço, então, as contas elas deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. Então, aqui a gente lembra muito das caixinhas que eu falei para vocês no início. Tem várias caixinhas dentro da empresa ali e essas caixinhas elas têm que estar com seus determinados valores dentro de uma estrutura que é o balanço patrimonial. Então, tem que estar tudo exatamente. Os valores devem estar alocados exatamente de acordo com essas caixinhas, com esses tópicos que fazem parte da estruturação financeira da empresa. Então, as empresas obrigadas a publicar os demonstrativos financeiros devem estar em consonância com o disposto no primeiro inciso do artigo 176 da Lei número 6.404/76, que estabelece a publicação das demonstrações de cada exercício com a indicação dos valores correspondentes nas demonstrações do exercício anterior. Que daí aqui dá para fazer aqui é com o intuito de fazer um demonstrativo de ano a ano, né? Comparar o ano anterior com o ano atual para ver se elevou, ou se os resultados se elevaram, diminuíram, o que aumentou, como que ficou, se é muito diferente, se baixou demais os lucros da empresa. Então, essas publicações elas servem também para fazer esse comparativo, né? Logo após, a gente tem a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, que
De acordo com o artigo 187 da Lei número 6.404, de 15 de dezembro de 76, instituiu a DRE. Então, é a demonstração do resultado do exercício e tem como intuito principal apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas no determinado período, normalmente compreendido de 12 meses, ou seja, é uma estruturação vertical, onde tem todos os tópicos e ao lado todos os valores. E ali, então, vai ter tudo que ocorreu dentro daquele período de um ano. É gigantesco, dependendo do tamanho da empresa. Todas as informações constantes ali, então, elas devem constar dentro, com base da legislação do DRE também. Então, de acordo com a legislação mencionada, as empresas deverão, na demonstração do resultado do exercício, discriminar a receita bruta das vendas e serviços, deduções das vendas, dos abatimentos e dos impostos e a receita líquida das vendas e serviços, que é exatamente para ter todo o controle de entrada e saída de valores da empresa, né? Na DLPA, que é a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, nada mais é do que utilizada para mostrar as mudanças que ocorreram no patrimônio líquido no período e onde ele foi aplicado. Essas mutações patrimoniais podem ser aumento do lucro ou do prejuízo acumulado. Ou seja, a empresa estrutura um valor X para determinado tópico. Um exemplo, a empresa reservou para o mês de novembro 100 mil reais para a utilização de materiais para a empresa. Cadeira, computador, mesa, sei lá, micro-ondas. O que a empresa estiver necessitando. Dentro o estipulado é 100 mil reais, tá? Quando eu for fazer o demonstrativo no mês de novembro, eu vou olhar ali e vou ver assim, não foi gasto 100 mil reais. Eu gastei 10 mil, por exemplo. Eu não tive um aumento e também não tive um prejuízo. Não gastei tudo. Agora, por exemplo, eu estou esperando 1 milhão de reais de uma operação que eu cedi o crédito a um cliente e o cliente ele não me pagou. Ele não pagou o banco. Na demonstração do vencimento desse cliente, que teoricamente é em novembro, e se ele não me pagar, eu vou ter um prejuízo acumulado de 1 milhão de reais, porque ele não me pagou. Se ele tivesse pago a operação, eu teria um aumento do lucro. Então, a estipulação, de acordo, enfim, daí com o dia a dia da empresa, com o que é esperado, de acordo com o tamanho da empresa, é feita a estipulação dos valores. São valores aproximados, valores calculados de acordo com a empresa. E aí está esse controle, né? Se aumenta o lucro, se tem prejuízo, se está estagnado, o que acontece? Então, todo e qualquer tópico relacionado à empresa tem essas três questões que elas são analisadas aqui nesse caso dentro de lucro e prejuízo, né? Então, assim, essa obrigação acessória é importante para visualizar mudanças no patrimônio de uma empresa ou organização. Até, por exemplo, para conseguir entender. Poxa, se a empresa tem muito lucro, beleza, é ótimo. Mas imagina se ela tem muito prejuízo acumulado. Ou ela quebra, ou ela vai ter que abrir mão de muitos recursos para conseguir cumprir com as obrigações, né, de empresa e também com os clientes, enfim. Então, às vezes, ela vai acabar perdendo na qualidade por ter um prejuízo acumulado, né? E isso é horrível. Isso, às vezes, muitas empresas quebram por não ter essa organização. Então, a gente tem dois viés, né? A gente tem ali o lucro exacerbado, que acontece, e também tem o prejuízo que ele pode vir da mesma forma, né? No mesmo alcance, e daí também não faz bem algum para a saúde financeira da empresa, né?
Logo após, a gente tem o DMPL, que são as demonstrações das mutações do patrimônio líquido. É um documento também contábil que as companhias fazem para evidenciar alterações em seu patrimônio líquido. Então, tal demonstração não é obrigatória por lei, diferente da que nós vimos anteriormente, que é obrigatória por lei. Mas a Comissão de Valores Mobiliários, que é o CVM, exige que as empresas de capital aberto a elaborem e publiquem. Então, a demonstração, ela registra a movimentação dos recursos da empresa, expondo de forma clara de onde eles vêm e para onde eles vão durante o exercício. Então, aqui é uma prestação de contas, né? É uma prestação de contas de tudo o que entra e sai da empresa em questão de valores. Tem que estar registrado, tem que estar tudo nos seus devidos lugares para uma futura auditoria, para a própria organização da empresa, para prestação de contas ao Banco Central. Então, tudo tem que estar regulamentado. Então, para que serve essa organização, né? Obviamente, como nós vimos, é para acompanhar a evolução do patrimônio da organização, se está acumulando, se está com prejuízo, monitorar a influência deste patrimônio, deste valor, no caso, no mercado, se está valorizando, se não está valorizando, e determinar estratégias para o crescimento da empresa no mercado. Poxa, se eu não estou tendo muito lucro, então quer dizer que eu não estou crescendo, né? Que eu não estou expandindo, que eu não estou aparecendo no mercado. Então, preciso de estratégias que me auxiliem a melhorar isso, né? Então, serve também para este tópico. Temos também a demonstração de fluxo de caixa, que são as DFCs, que eu falei com vocês ali anteriormente, que é um relatório também contábil, né? De suma importância, pois mostra como anda a saúde financeira de uma empresa, que é o que eu estava falando para vocês. Então, na DFC, deve haver todas as entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa em um certo período, além de apresentar quais foram os resultados desse fluxo. Então, a partir da lei número 11.638/2007, a DFC passou a ser obrigatória para todas as companhias de capital aberto, que são aquelas que vendem ações na bolsa de valores. E também para todas as empresas que declaram patrimônio líquido superior a 2 milhões. Então, além do fluxo de caixa, esse relatório ainda pode considerar alguns outros fatores em sua elaboração, tais como as contas bancárias e aplicações com liquidez imediata feitas pela companhia. Aqui é algo bem importante. É sempre importante justificar as entradas e saídas financeiras da empresa. Não são só os colaboradores, os responsáveis por essas ações dentro da empresa que precisam desse posicionamento, que precisam justificar as entradas e saídas. Os clientes também. Nós temos muitos casos de clientes que, isso eu falo no contexto geral, daí não só na minha empresa, mas no contexto geral, de clientes que tomam crédito conosco, eles têm 1 ano para pagar essa dívida, que é de acordo com a política da empresa, né? Eles, por exemplo, o João vem hoje para mim e diz assim: Fran, eu preciso de um crédito no valor de R$1 milhão para pagar daqui a 1 ano. A gente vai fazer toda a análise desse cliente, vai olhar se ele tem restrição no SPC, Serasa, Bacen, tudo que vocês podem imaginar. Se ele tiver tudo certinho, tranquilo. Nós vamos, então, dentro das normas, dentro de todo o processo, estipular e ceder, então, esse prazo de R$1 milhão com determinada garantia, enfim. Isso foi agora em outubro. Aí chega em novembro, sei lá, não passou nem um mês, o seu João chega para mim e fala assim: Fran, eu quero pagar a tomada de crédito de R$1 milhão, que eu ia pagar daqui a 1 ano, eu quero pagar agora, dia 10 de novembro. Como assim? Né? Nós, como financeira e banco, a gente já fica com a orelha em pé. Ué, mas como? R$1 milhão em menos de 30 dias de tomada de crédito, sabe? De onde vem esse dinheiro?
E aí que... Boa noite, Mariana. Boa noite. Eu tô avançando um pouquinho na aula, mas aí depois tu assiste na gravação, tá? Não tem problema, tá? Tá bem. Bom, isso aconteceu. Ele vai me dizer isso e eu vou ficar... Não, mas tem algo de errado. De onde vem o dinheiro? E aí que tá. Não é porque ele é cliente e que ele possivelmente veio dinheiro de onde, de algum lugar, que vai ser simples assim. Só pagar. Não. Ele vai ter que justificar através de um documento, que é um termo onde ele informa de onde vem esse dinheiro, qual é a origem. É uma declaração de uma declaração de recursos financeiros próprios, que é onde ele vai justificar de onde está vindo esse 1 milhão de reais. Ele vai ter que dizer que, aí eu não sei, vendeu gado, como eu trabalho com agronegócio, né? Vendeu, sei lá, umas 100 mil cabeças de gado, não sei, pode ser qualquer coisa. Mas ele conseguiu, ele vai ter que me justificar de onde vem esse dinheiro. Porque é uma quantia muito alta e liquidações antecipadas são suspeitas, querendo ou não, são suspeitas dentro de qualquer banco, de qualquer financeiro. Então, isso precisa ser justificado. Para vocês entenderem que não é só a empresa que tem que prestar contas, o cliente também tem que nos prestar contas. Porque é um valor muito alto, pago num período muito curto. Então, já enxerga-se como suspeito. Ah, mas por que, prof? O que isso significa? Lavagem de dinheiro. Nós, como financeira, como banco, a gente... Alguém quer falar, gente? Mas isso, professora, é antes de um ano. E depois de um ano ele precisa ainda prestar o valor, a conta, tipo, de como ele conseguiu o dinheiro, tá pagando? Antes Não, de um assim, ano, ele teve que prestar dizendo como ele conseguiu o dinheiro, certo? E depois de certo. um ano que ele vai ter que pagar, daí Não, seria. porque aí não precisa. Ah, Porque daí ele assim, não precisa. Por causa o do que que... prazo. Pode falar. Não, por causa do prazo de um ano daí. Não só por causa do prazo, tá? Cada empresa tem uma política. O que que acontece? Como nós trabalhamos, eu trago o exemplo da minha empresa, né? Como nós trabalhamos com produtores rurais, eles pagam dentro de um ano, porque esse um ano, essa data final, cai no dia da safra deles. Que teoricamente é quando eles vão ter muito dinheiro, que é a colheita, né? Toda aquela parte ali de safra. Então, eles é uma data segura para eles realizarem o pagamento. É muito tranquilo e é a data que nós, como financeiras do agronegócio, a gente tem a noção de que o dinheiro vem daquela safra. Né? Tá estipulado isso. A gente tem uma equipe que coordena isso, que realmente se faz isso aí através de matrículas diárias, de tudo que vocês podem imaginar. Não é assim chegar e dizer eu sou produtor rural, eu quero tanto. Não, ele tem que comprovar a área, ele tem que comprovar a cultura de plantação dele, para a gente até ver se o valor que ele está pedindo para pagar na safra bate com o tipo de cultura que ele tem. Ou seja, ele pode me dizer assim: ah, eu quero 1 milhão de reais, mas eu tenho um exemplo simples, mas eu tenho 10 vaquinhas. Faz sentido isso para vocês? Como que uma pessoa que tem só 10 vaquinhas, em 50, 60 hectares ali, uma coisinha pequenininha, vai pedir 1 milhão de reais e me pagar numa safra, no que for, no próximo ano? Não faz sentido. Então, assim, é pelo prazo, é pelo tempo, mas é também pelo perfil desse nosso cliente. Mas e se ele não fosse produtor rural? Bom, daí são outros critérios, porque daí o prazo que a empresa vai dar para ele para pagamento talvez seja diferente. Um outro exemplo que eu acho bacana: financiamento habitacional. Vocês veem aí vários programas da Caixa, né? Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, enfim. Quando vocês chegarem, isso só fazendo um resumo, tá? Vocês vão comprar uma casa. Aí, bom, vocês têm uma entrada, tem um valor de entrada e um valor que vocês vão financiar do imóvel, né? Uma entrada vocês vão ter que pagar para a construtora, isso é óbvio. Uma entrada de 100 mil, vocês vão pagar 50 mil reais à vista.
tá? Aí o financiamento habitacional da casa de vocês lá é parcelado. Mas 50 mil vocês vão dar de entrada. Vocês vão ter que assinar um documento e informar de onde está vindo esse dinheiro. Então, não é só ter o dinheiro, mas é meu, eu trabalhei. Tá, beleza, mas então tu tem que me comprovar. Existem pedidos de contra-cheque, vai ter toda uma verificação na conta bancária, na movimentação bancária, né? Vocês vão ter que justificar que esses 50 mil são de uma poupança que vocês fizeram durante tantos anos, ou ganhei na Mega Sena. Não sei, vocês vão ter que justificar de qualquer forma de onde vem esse dinheiro, porque são quantias altas. É diferente vocês dizerem para mim, tem 10 reais. Tá, beleza, 10 reais você acha que tá na rua. 50, 100, 1 milhão, 2 milhões, não. Então, isso é uma prevenção à lavagem de dinheiro, porque a pessoa que trabalha com financeira, trabalha com qualquer tipo de financiamento, tem que ter essa segurança de que esse dinheiro está vindo de forma legal, que não é ilícita. Então, todos os anos, e agora particularmente falo para vocês que, por exemplo, até mesmo os colaboradores, eles são verificados mensalmente em todos os sistemas de restrição para ver se não há nenhum tipo de movimentação diferente de uma denúncia, alguma coisa relacionada à lavagem de dinheiro, a qualquer outro tipo de movimentação suspeita. Então, lidar com dinheiro. Com o nosso dinheiro já é complicado. Agora, vocês imaginam lidar com o dinheiro dos outros, né? Prestar contas de milhões e milhões e milhões. Então, todo o cuidado da contabilidade é pouco dentro de uma empresa. Mas ele é essencial. Eu não sei se eu te respondi, William. Respondeu sim, daí eu entendi direitinho. Obrigado. Nada, imagina. Bom, voltando aqui. Trouxe alguns exemplos para vocês ali exatamente para bater com essa parte, né? Ali, então, portanto, o objetivo da demonstração de fluxo de caixa é analisar a capacidade que uma empresa possui para a geração de caixa equivalente ao longo de um dado período, né? O quanto que ela tem para sobreviver daqui 6 meses, daqui 2 meses, daqui 1 mês, mostrando dessa forma como anda a saúde financeira de uma empresa, bem como detectar possíveis erros contábeis ou fraudes no caixa. Eu tinha 100 mil para gastar, eu gastei 10 mil em materiais de empresa, um exemplo bem ilusório. Cadê o restante? Porque ele tem que estar na conta, na empresa, né? Tá, mas ele não tá. Mas eu só gastei 10 mil e tá justificado. Cadê o restante? Gente, isso existe. Isso é assim, olha, em financeiras é uma coisa que eu confesso para vocês que existe muito. Em algumas empresas, a contabilidade ela não é tão forte. Às vezes uma empresa é pequena, mas tem um grande capital. E aí o diretor, ele não investe numa contabilidade forte. Ele pega, sei lá, o colega, o amigo, o conhecido, que é contador, um exemplo, né? Para fazer mais barato, enfim, ele vai, né? Ele não entende nada de contabilidade, ele tá confiando naquele cara ali que se diz contador, que ele sabe o que ele faz. E aí o dinheiro vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. E o diretor só vai ver isso quando for efetivamente ver as demonstrações de resultado, vai dizer assim, tá, mas e para onde é que foi esse valor aqui que tá faltando e não tá justificado? Isso aconteceu em uma empresa, há muitos anos atrás, mas até hoje é falado, que um colaborador desviava dinheiro e as pessoas, enfim, não davam conta disso, não se davam conta, mas viam que ele tinha muito dinheiro. Do nada, ele começou a ter dinheiro, assim, começou a pagar chopes depois do trabalho, e é tudo comigo, não sei o que, e aí o pessoal ficou assim, mas como que ele conseguiu dinheiro da noite pro dia? Ele desviava inicialmente pequenos valores que não impactavam tanto nos resultados, até que chegou o momento que, óbvio, né, a ganância ficou de uma forma muito suspeita e na hora souberam que era ele.
Claro, gente, ele assumiu depois, não tinha muito o que fazer, ficou restrito, e isso é bem importante, assim, qualquer pessoa que tenha, independente da ação que teve dentro da empresa de forma ilegal, ela fica com restrição para todo e qualquer banco financeira, assim, ó, principalmente banco financeira, de trabalhar em qualquer uma do mundo. Eles ficam manchados, as pessoas ficam com uma restrição gigantesca, porque a profissão de bancário ou de financeira, quem trabalha com isso é de suma responsabilidade e, como é que eu posso dizer para vocês, confiança. É uma das profissões que mais envolvem confiança no colaborador, né? Então, imagina, tu, por besteira, por ganância, tu perdeu uma oportunidade de trabalho ótima, porque é uma área que paga muito bem, é uma área forte hoje em dia, e aí tu não poder trabalhar em lugar nenhum mais com isso, e até evitando outros também, por causa de uma falha tua, né? Então, esse controle e esse tempo, esse período que se tem para analisar os balancetes, as demonstrações, é de muita importância, porque tu consegue analisar onde é que está suspeito, onde que é erro de fato, enfim, né? Relacionados a fraudes no caixa. Então, por isso, ter acesso à DFC antes de investir em uma empresa pode ser um diferencial. No caso, tu verificar a saúde financeira da empresa antes de tu aplicar o teu dinheiro lá. Isso, prof, mas é óbvio. Não, mas gente, tem gente que não faz isso. Às vezes, hoje é muito comum as pessoas entrarem na internet e olharem, sei lá, viram ali que tem uma empresa X que tá aparecendo bastante, eu vou aplicar meu dinheiro nela, eu não quero nem saber como é que é a saúde financeira dela. Não me interessa, tipo, eu só quero investir porque ela tá aparecendo bastante, ela tá aparentemente forte, eu vou investir. E aí acaba perdendo dinheiro, tendo prejuízo. Por quê? Porque não estudou a saúde dessa empresa que ela está aplicando seu próprio dinheiro. Então, isso é um ponto bem importante também para quem faz esse tipo de investimento, enfim, quem trabalha bastante com isso, né? E hoje está super forte, o pessoal está investindo em empresa, bolsas, enfim, então todo cuidado é pouco, né? A parte de DVA, que é a demonstração do valor adicionado, que nós vimos também lá no comecinho, é a demonstração contábil que apura o valor da riqueza gerada pela companhia. Então, bem como a sua distribuição entre os agentes responsáveis pela geração dessa riqueza, que daí entra empregado, acionista, governo, pagamento de impostos, enfim. A parcela da riqueza não distribuída também é evidenciada pela DVA, ou seja, o que não é distribuído e precisa ser, de acordo com o legislativo, com a política da empresa, a demonstração do valor adicionado pontua. Então, ela também tem o direito de ir lá e a demonstração também apurar o que não está sendo pago, mas deveria ser. Então, a utilização do DVA como ferramenta gerencial pode ser resumida da seguinte forma. 1. Como índice de avaliação de desempenho na geração da riqueza, isso é óbvio, né? Porque vai estar ali contabilizando, então, o quanto que gerou de riqueza ou o quanto deixou de gerar comparado a um ano anterior. Ao medir também a questão da eficiência da empresa na utilização dos fatores de produção, comparando o valor das saídas com o valor das entradas. E como índice de avaliação do desempenho social à medida que demonstra, na distribuição da riqueza gerada, a participação dos empregados do governo, dos agentes financeiros e dos acionistas. Então, lida com o desempenho de ambas as formas, né? O valor adicionado demonstra ainda a efetiva contribuição da empresa dentro de uma visão global de desempenho. Então, para a geração de riqueza da economia na qual está inserida, sendo resultado do esforço conjugado de todos os seus fatores de produção. Então, vocês podem ver que envolve produção dos empregados, a participação dos empregados, produção dos produtos e serviços que são trabalhados dentro da empresa, a questão das entradas e saídas de valores, que a gente viu agora há pouco, a questão de pagamento, então, para o governo de todos os impostos possíveis, agentes financiadores e acionistas, principalmente, né? Porque todo lucro e bem como todo prejuízo que há na empresa é uma perca ou é um ganho para o acionista, né? O maior preocupado
né, com tudo isso que está acontecendo, é o acionista, sempre vai ser, porque ele vai sofrer um grande impacto, né, sendo esse positivo ou negativo. Então, o valor adicionado demonstra ainda, óbvio, isso que a gente já viu, a demonstração do valor adicionado, que também pode integrar o balanço social, constitui desse modo uma importante fonte de informações à medida que apresenta esse conjunto de elementos que permitem a análise do desempenho econômico da empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efeitos sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza. Tá. Em seguidinho, a gente vai entrar na folha de pagamento. Aqui, por último, então, a gente tem as notas explicativas, que nada mais é do que as informações que complementam as DFs de uma organização. Então, as notas explicativas, elas têm como objetivo trazer mais clareza aos critérios contábeis de uma empresa, a composição dos saldos de contas, os métodos de depreciação, os critérios de avaliação de patrimônio, entre outros elementos. Então, não adianta eu estruturar um balancete impecável com tudo o que é necessário, com todos esses critérios que nós vimos agora, e não exemplificar isso de forma descritiva. É como se fosse um resumo do que está contemplando aquela demonstração, aquele balancete gigantesco, todas aquelas contas, eu tenho que justificar. Então, as notas explicativas, ela tem esse intuito, não só de justificar, né, enfim, prestar essas informações de todos os valores que estão ali, mas também trazer a clareza, o entendimento para o banco regulador, para o Banco Central, para a auditoria, de como tudo isso aconteceu, de como todas essas operações aconteceram. Bom, folha de pagamento. Folha de pagamento vai ser o último assunto, né, da última aula, que a gente teve que passar correndo, então é um resuminho bem rápido aqui dessa parte, para a gente já partir para a nossa aula de hoje, que é bem tranquila, mas eu acho que é importante eu finalizar essa aula, esse conteúdo da última aula com vocês, porque tem bastante coisa aqui que vocês vão associar no dia a dia de vocês, até de ouvir num jornal, ou de ouvir alguém falar, ou na própria empresa, vocês vão entender um pouquinho do que eles estão falando, né? Dentro da folha de pagamento, então, a gente consegue já imaginar que é a lista, então, das remunerações que são pagas a nós, colaboradores, né, das empresas que nós trabalhamos. Então, antigamente era conhecido como olerite. Hoje é a folha de pagamento, né? O documento consiste na transformação das informações trabalhistas de cada funcionário em dados contábeis, para calcular o pagamento líquido e o pagamento bruto. Vocês lembram que a prof falou com vocês lá no início que nunca vai ser o valor exato, né? Porque tem diversos descontos, enfim, então por isso que existe o líquido e o bruto. E aqui é a mesma coisa, né? Então, no Brasil, preparar a folha de pagamento dos funcionários é uma obrigação legal de qualquer empresa. Que daí, obviamente, né, tu tem que justificar o valor que tu tá pagando para aquele funcionário, quanto que é bruto, quanto que é líquido, porque através do líquido eu vou conseguir ver tudo o que eu precisei pagar para esse funcionário. Desconto de INSS, desconto de FGTS, desconto de um dia que ele faltou, desconto de vale transporte, alimentação, tudo tem ali, tem que estar descrito nessa folha de pagamento, para justificar esse valor, então, que ele está recebendo, né? Adotar um bom sistema de gestão para manter essa documentação organizada é fundamental para evitar complicações futuras, como processos trabalhistas. Isso a gente sabe que é muito comum no Brasil, em qualquer outro lugar, de ter diversos processos trabalhistas. Vamos pegar um exemplo, hora extra, né? As empresas normalmente não aceitam que os colaboradores façam hora extra, né? Exatamente para não pagar mais. Muitas empresas são assim. Aí, o que elas fazem? Elas não pagam. Elas simplesmente dizem assim, vamos, faz, não tem problema tu ter feito as horas, aí depois tu tira. Isso é errado se a empresa não tem um banco de horas, né? Se a empresa é obrigada a pagar as horas extras. Nesse caso, a pessoa vai ficar quieta e vai dizer, não, tudo bem. Mas ela, de alguma forma, tem isso documentado.
Se um dia ela chega a ser mandada embora, ela vai recorrer e pedir todos os valores relacionados a hora extras que ela fez e nunca pagaram, por exemplo. A hora extra é muito comum, né? Então, por isso que a maioria das pessoas sempre entram na justiça por causa também disso, além de questão de assédio moral, enfim, tem diversas questões, mas a hora extra também acaba tendo aí um espaço bem grande nessa discussão, né, de processos trabalhistas. Então, é um exemplo, assim. Realizar o cálculo de uma folha de pagamento representa uma grande responsabilidade, principalmente porque os detalhes que ali constam funcionam como uma espécie de histórico do funcionário dentro da empresa. O documento tem função operacional, contábil e fiscal. Esse documento ele vai ser embasado, obviamente, num ponto eletrônico, num ponto manual, enfim, a pessoa vai ter que registrar a entrada e saída de alguma forma, intervalo, enfim. Então, isso tudo influencia no pagamento desse colaborador, né? Como a folha retrata a atividade exercida e espelha a remuneração do trabalhador, ela pode ser utilizada na hora de financiar um carro ou automóvel, por exemplo. Em muitas folhas de pagamento, vem ali um valor estipulado para empréstimo, por exemplo. A pessoa tem, sei lá, R$ 600 disponível para empréstimo. O valor é um valor máximo que as parcelas podem chegar de um determinado financiamento, por exemplo. Aí eu preciso de um financiamento de um carro. Eu vou lá, vou levar minha documentação, eles vão pedir o meu contra-cheque, e ali vai ter, então, que as parcelas não podem ser maiores do que eu tenho ali disponível para empréstimo, né? Para financiamento. Então serve para isso, assim, mais ou menos. Esse documento é, inclusive, uma exigência comprobatória para a aposentadoria, né? Isso vocês têm total conhecimento de que dentro da folha de pagamento a gente tem ali o desconto de INSS, que é o que vai acumulando ali, né? Para justificar que um dia, quem sabe, vamos nos aposentar, né? Então, daí a relevância de manter um sistema bem organizado. Já que o cálculo da folha exige conhecimentos específicos, costuma ficar a cargo do departamento pessoal nas empresas. Neste ponto, muitas organizações optam por terceirizar o serviço e contam com o auxílio de uma empresa de contabilidade, para que todos os valores sejam observados com precisão. Então, todo cuidado é pouco, né, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês um modelinho bem simples de folha de pagamento, tá? Existem inúmeros modelos de folha de pagamento, enfim, isso varia de empresa para empresa, né, de DP para DP. Mas aqui eu peguei um bem simples para a gente olhar junto, tá? Então, aqui assim, nós temos a coluna de cargo ou função, bonificação, que muitas empresas têm uma questão de bonificação, sei lá, por algum motivo, bateu meta, enfim, tem um valorzinho de bônus. O salário bruto, que é aquele salário contratual, aquele salário que te oferecem quando tu é contratado, né? E daqui para lá são só os descontos. Então, tem desconto de INSS, base para o IR, que é imposto de renda da pessoa física, dedução para o IR, a alíquota, o que tem a recolher pelo IR, vale transporte e o valor diário. Então, aqui é o que eu tenho bruto, mas o que vai valer é o que vai ter lá no final dos descontos. Então, eu nunca vou receber os R$ 7.000 que eu fui contratada, porque tem diversos descontos ali que devem ser pagos por lei, né? Isso é fato. Então, é por isso que existe o salário bruto e o salário líquido, né? O líquido é após todos esses descontos. Aqui eu tenho um vídeo explicativo bem bacana para vocês de contabilidade financeira, tá? Só para fazer um resumo de tudo que a gente viu. Ele é um vídeo bem rápido, assim, mas aí eu vou passar para vocês, aqui a gente vai assistir junto e ao finalzinho a gente já consegue encerrar essa última aula e já entrar na próxima, porque a gente tem ali, acho que meia hora de aula, então eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho que era bem importante vocês terem essa noção de contabilidade. E agora, vendo esse resumo aqui do vídeo de contabilidade financeira, vai ficar tudo muito mais claro. E aí, ao final, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, vocês guardem para o finalzinho do vídeo, que daí a gente discute, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Você sabe o que está escondido nos dados da sua empresa? Empresas de todos os... O que é contabilidade?
Entender esse assunto é fundamental para qualquer tipo de negócio, principalmente por ter um papel muito importante na gestão de uma empresa e ser um pilar essencial para diversos tipos de tomada de decisão. Por isso, para gerenciar seu negócio e crescer de forma certa, ter uma boa contabilidade é obrigatório. Então, entenda agora o que é contabilidade, quem precisa ter uma, por que é tão importante e suas 8 funções indispensáveis para o seu negócio. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é contabilidade? 2. Quem precisa ter uma? 3. Por que é tão importante? 4. 8 funções indispensáveis para o seu negócio. Então vamos lá. 1. O que é contabilidade? Contabilidade é a ciência que estuda, registra e interpreta as informações financeiras das empresas e as atividades que afetam suas administrações econômicas. Na prática, ela auxilia o processo de administração das empresas, tudo através de informações e relatórios que orientam os gestores a seguirem determinados caminhos para ter mais lucratividade e sucesso do negócio, tudo conforme as leis. Em parte, trata-se da entrada e saída de dinheiro. No entanto, esse simples movimento influencia diversos outros assuntos e frentes. Tenha em mente que toda entrada e saída de dinheiro do seu negócio precisa ser registrado, processado e repassado ao governo, o que influencia na quantidade de impostos, taxas e obrigações que devem ser cumpridas conforme a legislação. E é justamente isso que a contabilidade monitora. Pronto, vou continuar aqui para compartilhar com vocês rapidinho, para a gente terminar de assistir o vídeo, tá? Vocês já estão enxergando? Sim. Financeiras, regularização de processos, tanto internos quanto externos, indicar investimentos mais rentáveis, preparar a empresa para possíveis expansões ou aportes, entre muitos outros. De fato, a contabilidade fará com que a sua empresa esteja regularizada, ajudando a cumprir todas as obrigações fiscais e financeiras. Por fim, ajuda muito nas tomadas de decisões de qualquer tipo de empresa, com números e dados e informações concretas para proporcionar uma base sólida para todos os gestores, como no crescimento da empresa, onde a contabilidade consegue apontar quais são os caminhos mais adequados para seguir, considerando todos os fatores que falamos até aqui, como cenários financeiros, tributos e impostos a serem considerados. 4. 8 funções indispensáveis para o seu negócio. 1. Abertura da empresa. A contabilidade auxilia muito na abertura e registro de uma empresa, de modo a formalizar corretamente o negócio. No processo, coleta e auxilia em assuntos como elaboração de contrato social, qual a melhor natureza jurídica a ser escolhida, checar a disponibilidade de nome da empresa, escolher o KNAI adequado, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, reunir as documentações necessárias, auxiliar na obtenção de licenciamentos e alvarás, realizar inscrições fiscais para emitir notas fiscais, apontar as taxas e recolhimentos a serem pagos, entre outros. O mesmo vale para qualquer tipo de alteração na estrutura da constituição da empresa, como entrada ou saída de sócios, alteração de endereço ou razão social, encerramento ou falência, enfim. 2. Escrituração. Resumidamente, escrituração é o registro oficial dos dados financeiros da empresa. Atualmente, tudo pode ser feito de maneira online. No entanto, somente uma ou um profissional de contabilidade pode realizar este trabalho. 3. Emissão de notas fiscais. Emitir e registrar as notas fiscais é obrigatório em todo tipo de venda. E isso é um trabalho bem importante da contabilidade. Dessa forma, declarar para o governo as atividades fiscais da empresa. 4. Controle financeiro. Conforme falamos anteriormente, a contabilidade acompanha de perto o controle financeiro de cada negócio,
registrando principalmente todas as entradas e saídas do caixa, além de fazer a conciliação bancária da empresa também. Assim, elaborar relatórios que apontam todas as receitas, custos e despesas. Como resultado, entender se teve lucro ou prejuízo após um determinado período. 5. Obrigações acessórias. Basicamente, obrigações acessórias são as declarações mensais, trimestrais e anuais que toda empresa precisa entregar para o governo. Isso faz parte da fiscalização e arrecadação de tributos. Tudo deve ser feito dentro dos prazos estabelecidos para evitar multas ou taxas para a empresa. 6. Cálculo e emissão de impostos. Como falamos aqui, a contabilidade também é responsável por apurar, calcular e emitir as guias de impostos para pagamentos pela empresa. E isso é feito de acordo com o regime tributário de cada negócio, de acordo com as suas vendas, por exemplo. Logo, é bem importante porque existem diversos tipos de impostos, como COFINS, ISS, ICMS, IRPJ, CSLL, PIS, entre outros. Isso representa a importância do planejamento tributário que falamos anteriormente. Pode acreditar, a soma de todos os impostos pode representar um valor bem alto e, por isso, é muito importante serem identificados e considerados no momento certo de cada planejamento. 7. Informações trabalhistas. Ainda, a contabilidade envia informações trabalhistas para o governo, como folha de pagamento de salários de cada mês, livro de registro de empregados, FGTS, guia da Previdência Social, acidentes de trabalhos, entre outros. Hoje em dia, tudo pode ser feito de maneira online. Assim, o governo consegue fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas de cada empresa. 8. Demonstrativos e relatórios. Por fim, a contabilidade é responsável em elaborar demonstrativos e relatórios que mostram o momento atual financeiro das empresas. Como exemplo, podemos citar o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, análise de custos e despesas, balanço patrimonial, contas a pagar e receber, enfim. Viu como a contabilidade exerce um papel fundamental para qualquer tipo de negócio? Com certeza, sem uma boa contabilidade, dificilmente uma empresa consegue se manter saudável e lucrativa. Por isso, a contabilidade é uma importante aliada para o sucesso de todos os tipos de negócio, pode acreditar. E aí, gostou desse vídeo? Então, se puder, clique no botão Valeu aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Vocês viram que contempla exatamente tudo que a gente viu nessa última aula? Achei ele super interessante e ele resume exatamente assim a última aula e a aula de hoje, né? Que eu consegui finalizar com vocês. Trazendo ali todos os conceitos, toda a parte de juros, a importância da contabilidade, os tópicos da contabilidade. Eu achei ele super interessante e resolvi trazer para vocês no finalzinho dessa aula, né? No fim, caso da aula passada, que eu estou terminando agora, exatamente com o intuito de resumir, né? Tudo que foi dito e mostrar de uma forma um pouco mais didática, né? E mais ilustrativa também, para que vocês consigam entender melhor. Vocês ficaram com alguma dúvida quanto a esse último conteúdo? Tudo certo? Nenhuma dúvida, senhor. Ótimo. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui para eu fazer a chamada da segunda aula, da segunda parte da aula, tá? Deixa eu ver, o Guilherme está aqui comigo. A Brenda. Brenda, tu tá aqui, né? Só porque ela não tá enxergando. Tô, senhor, só tô quieta aqui. Tá. Eu comento. Tá bom. A Mariana tá aqui também. Tá aqui comigo, né, Mariana? Presente. Vou olhar de novo ali. A Mariana tá ali. E o William. Beleza. O Fabiano tá online. Deixa eu só ajustar aqui.
Beleza. Bom, finalizando então essa parte da última aula, a gente vai para a aula de hoje. Vou tentar resumir ali para não ficar muita coisa para a próxima aula. Mas essa parte é bem tranquila, porque nós já verificamos lá no início das aulas a parte de juros, né? E aqui a gente vai entrar então na parte de juros compostos. Deixa eu abrir aqui para vocês o slide de hoje. Ele está bem resumido, para a gente não passar do tempo de novo. Vamos lá. Bom, essa é a aula 4, é a nossa penúltima aula, então, onde nós vamos tratar a parte de juros compostos, né? Vocês lembram que lá no início a gente trabalhou juros simples, era aquele que não modificava, né, com o passar do tempo, ele não tinha nenhum tipo de alteração, ele era um juro fixo, e os juros compostos, eles vão variando de acordo com o período. Então, é super simples também, não precisa ficar preocupado, é bem tranquilo de entender, e qualquer dúvida vocês podem me sinalizar também, que a gente vai alinhando, tá? Então, dentro do objetivo dessa aula é apresentar para vocês o conceito e como calcular os juros compostos e trazer a diferença, então, do que nós estudamos anteriormente, que é a parte de juros simples, né? Muitas pessoas têm na cabeça aquela dúvida, juro composto, ele rende mais? É mito ou é verdade? Vocês já ouviram falar disso, assim, de se eu fizer uma compra com juros compostos, ou se eu aplicar um dinheiro com juro composto, eu vou ter um rendimento maior do que se fosse juro simples? Vocês já ouviram algo assim, alguma expressão? Não? Tá, beleza. O juro composto, normalmente, ele é conhecido exatamente por isso, né? Por as pessoas entenderem que ele rende mais. Vocês já devem ter feito ou conhecem alguém que fez o empréstimo financeiro, né? A gente sempre volta na questão do empréstimo. Os juros praticados, então, pelos bancos nestes empréstimos são um pouco diferentes daqueles que vimos na última aula, né? Que é aquela aula de juros simples, né? Então, normalmente, nas compras com financiamento, não é comum parcelamento com juros simples. Isso a gente já tinha um certo conhecimento, né? Eu lembro de já ter falado com vocês sobre isso, de que o valor nunca seria igual, porque teria ali um juro que seria um pouquinho diferente, né? Então, na prática, as financeiras, elas utilizam apenas os juros compostos, porque eles variam de acordo com o período. Então, por eles, sendo assim, eles apresentam um crescimento mais rápido do lucro em comparação com juros simples. Exatamente por causa dessa variação, né? Então, aqui a gente tem a grande briga, os juros simples e os juros compostos, né? Vamos descobrir se ele rende mais mesmo, se é mito ou verdade. Bom, nos juros compostos, a base de cálculo sempre será o montante e não mais apenas o capital sozinho, que foi o que nós vimos lá nas primeiras aulas de juros simples. Então, a cada nova capitalização, cada nova geração do juro, a taxa de juro ela é multiplicada pelo somatório do capital com o juro anterior do montante. Prof, como assim? Não entendi nada. Bom, se a gente sabe que a cada mês varia 1%, eu não vou calcular como juro simples, né? Eu vou fazer o valor que ele vai me dar no primeiro cálculo, mas vou pegar o segundo valor e vou somar de novo e assim sucessivamente. Pode ficar tranquilo que aqui eu trouxe alguns exemplos, vai ficar bem mais fácil de entender visualmente, tá? Mas é bem tranquilo. Esses juros compostos, eles são aqueles que, em cada período financeiro, a partir do segundo, são calculados sobre o montante relativo ao período anterior, ao resultado anterior. Então, após cada período, os juros eles são incorporados ao capital principal e passam a render juros. Então, é usualmente chamado de juros sobre juros. Exemplo. Ana quer juntar dinheiro para fazer uma viagem para Londres, na Inglaterra. Ela começou aplicando uma quantia de R$2.000 na poupança. Ao final de 5 meses e com uma taxa de 1% ao mês de juros compostos, o capital teve o seguinte rendimento.
Vamos calcular, então. Bom, aqui tem a tabelinha, né? A gente sabe que dentro do período são 5 meses, então são 5 períodos, né? O capital inicial dela de investimento é R$2.000, juros de R$20, que é o 1% ali dos 2.000, né? E o meu montante, então, que vai ser 2020. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o montante, que é o meu resultado final, eu vou trazer ele para o meu capital, porque, obviamente, ele vai ser o meu capital atual, né? 2020, de novo, mais o juro, mais aquele 1%. Então, vai ser... Aqui modifica, aqui também ele é um juro progressivo. Então, aqui já vai ser um montante de 2040 com 20. Vai voltar ali para ser o meu capital no terceiro período. Tem aquela modificaçãozinha nos juros. Meu montante vai ter essa diferença de R$20 e alguns centavos. E assim sucessivamente. Eu acho sempre importante eu já falei isso para vocês e eu sempre vou bater nessa tecla de organizar as informações, né? A gente falando, às vezes, é muito simples, é muito difícil quando a gente só fala e não organiza os dados, e não organiza as fórmulas. Então, aqui, quando a gente vê na tabela e a gente organiza, bom, eu tenho 5 períodos, eu vou colocar ali 5 períodos, eu vou colocar o meu capital inicial, o meu juro, que é 1%, o montante, quando tu organiza, fica tudo mais simples de calcular e de entender. Então, aqui a gente sabe que em cada intervalo de tempo, ou seja, em cada mês, o juro ele está sendo somado ao capital, formando assim um montante do período, que é o resultado, né? Esse montante do período, ele forma então o capital inicial para o cálculo do juro no período seguinte, conforme a gente viu ali. Ele tinha um montante no primeiro período, no segundo período ele já tinha um outro montante, um outro resultado, e assim sucessivamente. Se a gente analisar o primeiro e o segundo exemplo deste exemplo, observa-se que no primeiro mês, que é o T, que é o tempo, né, que é igual a 1, que no caso é o primeiro mês, o capital inicial de 2.000 multiplicado pela taxa de 1% gerou o montante de 2020, né? Então, aqui é a fórmula para esse cálculo. O M, que é o montante, que é o 2020, que é aquele resultado ali, é igual ao capital mais vezes o período, né, o tempo, que é o 1, mais a taxa de juro, vezes o tempo. Então, o M vai ser igual aos 2.000, que é o capital inicial, o 1, que é da fórmula, mais 0,01, porque eu não posso colocar dentro do parênteses a porcentagem, eu tenho que transformar. Então, eu tenho que deixar 0,01 vezes 1, porque é meu primeiro período. Então, aqui, gente, eu não estou tirando nenhum outro valor, eu estou trabalhando exatamente os valores que estão no enunciado, tá? Organizando aqui, a gente vai saber que 1 mais 0,01 vezes 1 é 1,01. Então, o montante vai ser igual aos 2.000, que é aquele nosso capital inicial, vezes 1,01, que é os 2020. Então, vocês viram como é importante a gente calcular e organizar os dados certinho, porque se a gente já tem a fórmula e tem ali no enunciado todas as informações, a gente só precisa organizar. Não tem mistério, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo. Não, senhora. Tá. No segundo mês, a gente está analisando ali o primeiro e o segundo, né? A gente analisou o primeiro mês, agora a gente vai analisar o segundo mês. O montante do primeiro mês, que era os 2020, vira o capital para o novo cálculo de juros, que ele vai para outra linha ali, vocês lembram, né? Ele sai do montante e vai para o capital na próxima linha. É a mesma coisa. A gente vai fazer o mesmo cálculo, só que com o valor desse novo cálculo de juros. Então, é a mesma fórmula, né?
que é o montante igual ao capital, vezes 1 mais a taxa, né, que é 1%, vezes o tempo, que é o período. Então, vai ser M igual aos 2020, aqui do enunciado, vezes 1 mais 0,01 vezes 1. Então, a gente sabe que vai ser os 2020 vezes 1,01, 2040 com 20. E assim sucessivamente. Aqui a gente já sabe que os 2040 vão ser o novo capital do próximo período. E assim sucessivamente. Tá? Então, seguindo os cálculos, a gente consegue ver que no final de 5 meses, a Luísa, ou a Ana, no caso aqui, eu esqueci de colocar que era Ana e não Luísa, vocês me desculpem, terá 2.101,60 de saldo na sua poupança, tá? Então, os juros compostos são os mais usados em sistemas de financiamento de dívida e empréstimo bancário. Porque é aquilo, né? De alguma forma, a instituição tem que estar ganhando, né? Tem que ter um retorno. Então, ela ganha em cima desses juros compostos. É o rendimento desses juros, né? Então, para descobrir os rendimentos de uma capitalização composta, você pode calcular os juros separadamente e somar os valores encontrados, ou calcular o montante de cada período e somá-lo no final. Eu acho sempre mais didático somar os valores encontrados. Calcular o montante de cada período e somá-lo no final, que é o que a gente viu ali no exemplo anterior. Eu acho que é mais organizado. Eu acho que é mais simples também. Então, tem essas duas opções, né? Aqui eu deixei para vocês como exercício de penúltima aula, né? Mas é só para fixação mesmo. A Helena ela vai aplicar no banco a importância de R$3.000 pelo prazo de 3 meses. A taxa de 13% ao mês. Então, qual o valor do juro composto que ela vai receber ao final do tempo determinado? Como que a gente vai fazer isso? É a mesma coisa que a tabela que nós vimos agora no exercício anterior. A diferença é que são 3 meses e não 5. Então, o período serão 3 meses. O capital ali, o inicial é 3.000. A taxa vai ser de 13% ao mês. E aí a gente vai colocando o montante final na próxima linha e calcula os juros de novo. Então, é só vocês pegarem aquele exemplo do exercício anterior agora que eu passei para vocês e modificarem os dados, colocando os dados que estão nesse exercício de fixação. E também vai ser um exercício que eu vou cobrar de vocês na última aula para vocês me mandarem, tá? É bem simples, tá ali o exercício de modelo, né? O exercício base, para vocês olharem ali e conseguirem fazer esse de fixação, tá? Bom, logo aqui abaixo tem a resposta, tá? Mas eu quero que vocês façam a estrutura no caderno de vocês. Com base ali naquele quadro do primeiro exercício, eu quero que vocês façam. E tem que chegar nesse valorzinho aqui, tá? Aqui eu coloquei já a parte da fórmula ali direta, que eu não criei o quadro porque eu quero que vocês façam, tá? Mas aqui, como vocês podem ver, o montante 3.000 vezes 1 mais 0,13, que é os 13% aqui, né? Ao cubo, porque são 3 meses. Dá para calcular dessa forma também, tá? Vai dar esse resultado aqui. Aqui, o juro vai ser igual ao montante menos o capital. Então, o juro é esse valor aqui, menos os 3.000, que é o do capital, né? Essa é a fórmula para o cálculo dos juros compostos, tá? Que é essa aqui, que é o que a gente estava fazendo anteriormente. Onde M é o montante, que é o capital mais o juro, que é aquele valorzinho final ali que a gente calculou. O C é o capital inicial, que é o que a gente tem naquele ato, né? O valor que a gente tem no ato. O I é a taxa de juros, que deve ser expressa na forma decimal, por isso que a gente nunca pode deixar de forma percentual. E o T é o tempo, que é o número de períodos de capitalização, é a quantidade de meses, então, que aquele juro vai estar correndo.
Uma observação é: o I, que é a taxa, e o T, que é o tempo, devem estar na mesma unidade para que haja coerência nos cálculos, como visto na aula anterior de juros simples, né? Então, ou seja, eu não posso deixar, por exemplo, o tempo em casa decimal ou em número direto e a taxa percentual. Não, tem que estar tudo de forma decimal certinho para dar certo o cálculo, tá? Eu quis que essa última aula, que trata juros compostos, fosse bem simples, tá? Tanto que o exercício também é muito simples, já tem ali o resultado, eu só preciso que vocês estruturem e me mandem uma fotinho ali até a próxima aula. Porque eu vou pegar todos os trabalhos que eu recebi, vou ver quem é que me mandou, tudo certinho, vou analisar para poder fechar as notas de vocês, tá? Aqui eu já consigo finalizar a nossa aula de hoje também e ter esse tempinho, então, ali do vamos conversar, né? Por quê? Porque é a nossa última aula em questão de conteúdo. Como eu falei no início da aula, a aula que vem eu vou trazer para vocês o retorno dos trabalhos, das provas, dos trabalhos avaliativos, né, que eu passei para vocês. Vou trazer um retorno de como vocês saíram, enfim. Vou passar mais ou menos o que eu senti de vocês através dos trabalhos. Também vou trazer explicação para vocês do trabalho de conclusão que vocês precisam fazer. Como eu falei no início, eu e a prof. Patrícia, a gente está elaborando ali uma nova estrutura com o intuito de deixar assim, bem ilustrativo, mas também bem dinâmico para que vocês consigam desempenhar assim tranquilamente esse trabalho de conclusão, né? Com o nosso apoio, óbvio, mas a gente quer que fique bom, acessível para todos, então a gente ainda está elaborando. Na próxima aula eu vou trazer mais detalhes sobre isso, como que vai ser a estruturação e também ouvir um pouquinho de vocês, né? Qual foi o sentimento de vocês, o parecer de vocês quanto às minhas aulas, assim, também me analisarem, né? Não é só eu analisar vocês e dar um retorno para vocês. Eu quero que vocês também me avaliem como professora, me digam, né, se fez sentido para vocês essas 5 aulas que nós tivemos, como que foi, o que precisa ser melhorado, enfim. Eu sempre digo que as trocas, elas são muito importantes, né, para o crescimento das pessoas. Então, não é porque eu sou professora e vocês são alunos que eu não tenho nada para aprender, muito pelo contrário. A gente está sempre aperfeiçoando de acordo com os alunos, né? Então, esse retorno que eu vou esperar de vocês na próxima aula é bem importante para mim. Assim como eu sei que o meu retorno para vocês também será importante, né? Então, por isso que a aula de hoje eu tentei fechar e consegui fechar o último assunto da última aula, né? Que a gente passou correndo. Quem não me entregou nenhum trabalho, quem faltou um trabalho, gente, o prazo final é até segunda-feira que vem, tá? Eu preciso que seja até segunda-feira que vem, porque na terça-feira a ideia é já passar o feedback para vocês das notas, enfim, tudo como que, né, vocês estão em questão de conceito. Então, por favor, até segunda-feira de tarde, no máximo 2 horas da tarde, eu vou estar aceitando ainda todos os trabalhos que estão pendentes, tá? Revisem as aulas, revisem os vídeos, os PDFs, livros, tudo que vocês têm ali de acesso, para que então vocês consigam deixar tudo certinho, sem nenhuma pendência, e depois se dediquem só ao trabalho ali de conclusão, que eu vou especificar para vocês melhor na última aula, tá? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo certo, não fiquei com nenhuma dúvida. Não? Não, é que a primeira é tipo, eu vejo tudo primeiro, o que a senhora explica, depois eu entro direto no PDF, no vídeo no YouTube para rever direito. Uhum. Ótimo, não, ótimo. Cada um tem uma dinâmica, né, de estudo e é o que fica mais confortável, né? Então, assim, vocês assistindo
para mim é assim, ó, o máximo, né? Porque daí vocês conseguem revisar o que vocês acabaram de assistir de aula, vocês vão lá e assistem de novo e estruturam o trabalho, então fica muito mais fácil, né? E vocês sabem que qualquer coisa também me chamem, às vezes eu demoro para responder, porque, como eu digo, eu estou trabalhando, ou às vezes muitas vezes tem a questão da pós-graduação, mas eu sempre vou responder vocês. Então, estou aberta, o que precisarem, me chamem. Eu tentei estruturar trabalhos de duas formas, tanto com cálculo quanto sem cálculo, porque eu sei que as pessoas têm dificuldade em exatas, né, em cálculo, enfim, e online eu sei que é complicado. Eu, particularmente, sempre tive dificuldade com EAD, principalmente com matérias que lidavam com a matemática. Então, eu tento deixar assim o mais claro possível, mas às vezes assim também não funciona. Então, não fiquem com dúvida, me chamem, que eu vou conseguir, eu vou tentar fazer o possível para auxiliar vocês da melhor forma possível. Tá bem, pessoal? Tá bem, professor. No começo também tive um pouquinho com os números. Na primeira aula, assim, que a senhora explicou, daí eu fiquei revendo os vídeos, vendo vídeo no YouTube para tentar entender e fazer aquela primeira atividade. Sim, sim, não, e é super normal, e vocês sabem que é muito bom quando tem dúvida, porque significa que alguma coisa vocês aprenderam, vocês só não conseguiram aplicar da forma que tem que ser. Então, a dúvida, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. Então, quando vocês começam a correr e, tipo, procurar outros conteúdos para tentar entender ou assistir novamente a aula, enfim, isso é muito importante, porque auxilia no entendimento de vocês e na gravação também, né, de vocês do conteúdo. Então, isso é maravilhoso e que bom saber disso. Eu vou, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, se tiver tudo certinho, tudo claro para vocês, a gente vai encerrando agora às 9h10, tá? Para não passar muito do horário. Vocês têm então esse tempo aí de hoje ainda até segunda-feira, às 2h da tarde, tá? Para me mandarem tudo que tem de pendente. Eu vou estar aceitando. Depois desse período, para mim, não tem como, porque eu preciso corrigir e passar para vocês terça-feira, tá? Qualquer coisa, me chamem. Desejo para vocês aí um ótimo restinho de semana. Estou à disposição, tá bem? Tá bem.